Mas vamos começar falando de Paulo Autuori no Cruzeiro. Começa contigo, Alê. Você gostou, não gostou, viu com surpresa, você já sabia? Conta pra gente. Eu não sabia não. Aliás, eu trouxe a informação aqui na segunda-feira, no domingo, que nem o Zé sabia que ia ter reunião pra demitir ele. Foi uma surpresa pra ele, Zé. Ele saiu confiante do jogo, que não só queria continuar o trabalho, mas que ele achava que dava pra reverter esse quadro ruim que o Cruzeiro se encontra nesse momento. Assim, não ia ser notícia boa. O torcedor do Cruzeiro, era impossível ser uma notícia boa. Tipo, vai chegar um grande treinador Não vai chegar. E até porque a situação é bem incômoda para quem for assumir, no caso do Autuori, porque o time vai jogar sem torcida, o time já não é bom, já tá sem confiança, a tarefa já é complicada e é sempre um carimbo, né, que fica ali para um rebaixamento na carreira de um treinador, principalmente um treinador renomado, assim, o cara pensa 10 vezes, né? Então, assim, a notícia não seria boa. Eu confesso que achei que não era tão ruim pelo fato do Paulo ter um passado que tem que ser respeitado como técnico, ter experiência, ter passado por muita coisa no futebol. Mas quando vi a entrevista do Patropi, eu fiquei já mais desconfiado. Tem gente que não conhece o Patropi, você vai ter que explicar. Principalmente quem tá no YouTube. A turma mais jovem. Mas é um que sabe, que fala, mas não diz. Sei lá, entende? Sei lá, entende. É isso exatamente. Eu fiquei meio assustado. Pesquisem, Patropi no Google. Porque não é frequente. Faz um tempo, acho que desde o Atlético Nacional, que ele trabalhou, né, pela última vez. Como treinador, sim. E aí a gente não tem contato com o Paulo Autuori, né? Não ouve ele sempre e tal, com frequência. E aí eu fiquei um pouco assustado o que pode acontecer daqui pra frente, mas em princípio gostei, depois da entrevista já desconfiei. Mas por que você não gostou da entrevista? Achei que tá muito... Você não gostou pela postura dele ou pelo jeito, pelas coisas que ele falou? Eu acho que as duas coisas, né? Parecia uma palestra. E até para o entendimento do jogador, e também não sei, fiquei com a impressão que ele meio que foi convencido a fazer um favor, que ele não queria fazer. Não quer ser treinador e tal, mas agora não é. Agora é hora de todo mundo dar um pouco a mais, né? Inclusive ele que assumiu essa bronca. E acho que não sei se ele tá entendendo o tamanho da pegada que tem que ter daqui pra frente, todo mundo. Do Ronaldo até o Gandula, até o Mordomo. E não sei se ele tá com esse apetite todo, não. Romano. Oi. Você gostou? Não gostou? Gostou da coletiva? Não gostou? Não, da coletiva não gostei. Em relação à postura, o Paulo Autuori sempre foi assim, gente. A postura dele, aquele didático, meio professor ali e tudo. Mas o que ele falou é que me deixou com o pé atrás, sinceramente. Entre uma das coisas que ele disse foi que o Cruzeiro não tem que fazer nada diferente, tem que continuar o que o Cruzeiro está fazendo. Na verdade, me desculpe, mas para mim o Cruzeiro tem que fazer o contrário. O Cruzeiro precisa mudar, mexer alguma coisa. Eu tenho um amigo lá em Passatempo, o Danilo, que é o cruzeirense, fala assim, tem que mexer o doce, Romano. Realmente, o Cruzeiro precisa mexer o doce, precisa fazer alguma coisa diferente. Então, assim, as coisas que ele falou na coletiva dele me deixaram bem com o pé atrás, viu? Bem reticente com ele comandando o time do Cruzeiro. E tem um detalhe, né? Ele só vai ter esse período agora de treinos, né? Só Depois essa semana. Jogos em cima de jogos, sem recuperar jogador e já... Você recupera um dia, no outro já entra em concentração para o próximo jogo, né? Então isso, sabe, o que ele falou me deixou com o pé atrás. Nath Fiuza, gostou do nome do Autuori? Gostou da coletiva? E aí? Ô, Léo, eu vi muita gente falando que o Autuori acabou sendo uma solução caseira, mas depois da entrevista coletiva eu fiquei muito com a impressão de que o Autuori era a única opção que o Cruzeiro tinha para não ter que condicionar a escolha do técnico agora sem saber qual divisão que o clube vai disputar no ano que vem. Concordo. E de verdade, eu acho que isso faz sentido. Eu também me incomoda o Autuori ter uma postura de quem aparentemente está fazendo um favor ao clube, e de certa forma ele está mesmo, mas eu acho também que talvez o Autuori queira, com a postura, a forma como ele falou, tentando tirar o foco em alguns momentos, a ideia fosse justamente aliviar um pouco da pressão. Em alguns momentos ele quis passar uma tranquilidade que talvez... dentro da Toca da Raposa não seja bem essa história, sabe? Eu fiquei com esse pensamento assim, será que o Autuori... Porque
quem olhou para ele na entrevista pensou, meu Deus, mas será que ele vai conseguir cobrar? Será que ele vai conseguir dar essa energia? Mas talvez na coletiva ele queira passar uma situação assim de mais tranquilidade e lá dentro ele vá cobrar? Talvez a questão seja essa. E uma coisa que eu fiquei muito pensando, Léo, é que, na verdade, o treinador do Cruzeiro é o Fernando Seabra. Eu acho que a função do Autuori vai ser em 2 momentos. Primeiro, eu acho que o Autuori tem muito mais moral com os caras. Então, na hora da parte tática, de comandar o treino, de fazer ajustes, eu acho que vai ser mais o Fernando Seabra. Mas na hora ali da preleção, de cobrar, da responsa, vai ser o Paulo Autuori. E à beira do campo, o Paulo Autuori tem mais presença, tem mais experiência do que o Seabra. Mas me passou muito a impressão, assim, de que quem vai comandar as coisas no dia a dia vai ser muito mais o Seabra. E isso faz sentido quando o Cruzeiro, por meio do seu diretor de futebol, fala que não importa o técnico. O que importa é a postura do elenco. Nós vamos chegar na entrevista do Pedro Martins. Entrevista não, né? No pronunciamento do Pedro Martins. Agora, com um pouco mais de tempo, Du, você chamou atenção para uma coisa que eu gostei na turma do bate-bola, que o Cruzeiro começou o ano com um treinador que não queria ficar. E vai terminar o ano com um treinador que não queria ser treinador. Isso mostra um erro de planejamento muito grande. Ou você insistir com cara que não tá ali com a cabeça no trabalho, né? O Paulo Pesolano não queria ser o técnico do Cruzeiro naquele momento e o Paulo Autuori não queria ser o técnico do Cruzeiro nesse momento. Cada um com o seu objetivo, o Pesolano com o objetivo de trabalhar em outro mercado e o Paulo Autuori aposentado para o futebol brasileiro, como ele fez questão de dizer algumas vezes na entrevista. Disse publicamente que não seria mais treinador. No futebol brasileiro, não. E agora, com essa reta final para o Cruzeiro, me fecha até para o exterior também. Foi o que ele disse. Muita coisa chamou atenção na coletiva, a postura, a fala dele. Eu acho que a postura, eu não senti tanto porque, eu te falei, em 2007 eu trabalhava como repórter, o Paulo Autuori era o técnico do Cruzeiro e é muito semelhante. Só que faz tempo, né? São o quê? 16 anos. A pessoa fica mais velha. Às vezes o cara mais velho é mais turrão. O repórter virou comentarista. Você tá muito mais turrão do que aquele Léo Figueiredo que eu conheci. Crítica direta. Né? Eu, turrão, minha vida é zoar o Alê no Instagram. Ele se diverte muito. Será que ele vai falar isso de mim? Você lembra quando eu te conheci que você era jovem, você era alegre, agora tá aí rabugento? A Nath tá mais turrona? A Nath a gente fala quando era jovem, não quando ela era pequena. Né? Mas... que a Nath tem um elemento novo aí, né? Chamado Vinícius, que a gente não vai revelar. A gente não vai falar o nome, né? Melhor não. Mas que mudou muito o humor dela. Mas o Paulo Autuori chamou atenção as falas, né? Às vezes meio que dando uma palestra, dando uma de coach... E aí já é um pouco diferente do Paulo Autuori treinador, mais o Paulo Autuori ali gestor, querendo passar algo ou um conhecimento dele em outras áreas e outros setores, para quem estava participando da coletiva, para o torcedor. E ele falou nessa coletiva muito mais que um técnico. Ele falou como um diretor técnico e como parte de gestor do clube. Acho que boa parte da coletiva foi muito em função do clube, do que eles estão fazendo internamente, administrativamente, financeiramente, do que só do time, do futebol. Acho que o mais vago de tudo ficou do time. A gente não sabe o real motivo da demissão do Pepa, a gente não sabe o real motivo da demissão do Zé Ricardo. Até porque o diretor não deu entrevista. Ele fez um pronunciamento. E o Paulo Autuori não respondeu a pergunta. E todo mundo muito tentando tirar o foco o tempo todo, assim, todo mundo muito ensaboado, né? Eu acho que a pergunta fala, mas não explica. Foi do Diogo Medeiros. Aliás, o Diogo Medeiros, ele entrou na mente do Paulo Autuori de uma maneira... Foi mesmo. Alugou um triplex. Porque ele fez uma pergunta, talvez não tenha formulado tão bem a pergunta, mas que todo mundo compreendeu, porque na pergunta dele ele falou muito da postura do Paulo Autuori ali na mesa, sabe? O corpo fala, aquela coisa. Falou que o Paulo Autuori estava muito... Semiótica. Cabisbaixo, olhando para baixo. E no final ele perguntou, se vocês elogiaram tanto o Pepa e o Zé Ricardo, cara, eles rasgaram elogios ao Pepa e ao Zé Ricardo. Por que vocês mandaram embora? Aí o Paulo Autuori se incomodou tanto com a fala a respeito da postura dele, que ele não respondeu sobre as demissões de Pepa e Zé Ricardo. Aí deu lição de moral no Diogo, e depois todas as perguntas, as respostas, ele voltava para essa.
pergunta do Diogo, dando indireta. Então acho que isso mexeu um pouco com a cabeça do Paulo Autuori na coletiva também. Pouco? Bastante, né? Aí ficou um negócio meio chato. Ficou. E aí eu vou assim, o que será que o torcedor e os jogadores do Cruzeiro, que estão com o farol baixo, né? Como diria o outro, queriam ouvir nessa apresentação, ou enfim, chame como quiser, porque ele já estava lá, inclusive. Pessoal, eu não queria ser treinador. Mas colocar um clube gigante como esse, ou deixar um clube gigante como esse no lugar dele, que é entre os melhores do Brasil, na Série A, me fez pensar de novo, me fez voltar atrás, porque o projeto é grandioso, porque eu acredito nesse time, acredito nessa torcida, acredito nessa camisa e acredito no meu trabalho, principalmente, com a minha experiência de treinador vencedor. Eu gosto desse time, acho que o elenco tá bom, que os caras são bons e que nós vamos conseguir o objetivo. Pô, se o Paulo Autuori, ganhador de tantos e tantos títulos, Dá essa moral, né? sabe, vai com essa raça, já mostra aquele... Eu vou falar aqui, depois eu traduzo para quem não conhece o idioma. Eye of the Tiger, olhos de tigre, ok? se mostra a pegada do bambolê. Você já fez até uma música com essa, Como é que é? letra. Qual? Como é que é a frase? Eye of the Tiger. Ah, tá, entendi. É o alho, né? Alho do tigre. Sabe, se ele fala assim, ó, eu não queria mesmo, vocês têm razão, quem tá cobrando aqui, o Pansieri cobrou, todo mundo tá cobrando, mas ele não queria, quando o Pepa foi embora, né? Não, mas só que tem um objetivo maior que qualquer coisa. Então eu tô louco pra ir pro campo, sabe? Pra meter um apito, pra meter uma bermuda, o meu boné. E tô louco pra ir pro campo, pra passar o que eu penso, as minhas informações. E esse elenco vai conseguir. Porra, é outra coisa. É outra coisa. E outra coisa que me chamou a atenção, Ale, dentro exatamente disso que o Ale tá falando, pegando outros treinadores que assumiram. O Filipão, quando chegou no Atlético, o Cudê saiu reclamando do elenco, não me deram isso, não me deram aquilo. O Filipão chega e faz o quê? Esse elenco não precisa de ninguém, esse elenco é bom. Eu vou com esses caras até o final. Ele usou até dos melhores que eu já trabalhei. Exatamente. O Fabian Busto chegou no América. Eu acredito. Que o elenco dava conta. Ramon Dias chegou no Vasco. Eu não vou cair. Esse time não vai cair. Nós vamos sair dessa. Os caras vão dar conta. O pronunciamento do Pedro Martins começou... O Alê citou o Paulo Autuori, que não falou. E o Pedro Martins começou o pronunciamento. Não, o problema é comportamento... do time. E a expressão foi a outra, foi a postura da equipe. O comportamento da equipe e a postura da equipe. Um não falou nada a respeito do grupo. O outro jogou a pica pro grupo. Eu acho que essa entrevista de hoje pode ter caído mal no grupo, sim. Eu vou pegar um grande exemplo aqui, porque você e o Alê pensam mais parecidos e eu, Nath Romano, assim como o Simões, pensamos um pouco diferente. Quanto a postura do time, né? A gente estava cobrando, tivemos discussões sobre isso aqui, de que o Cruzeiro tinha que correr mais, se entregar mais dentro do campo. Aí você, o próprio Ali, falou, não acho que é a ruindade do time mesmo. E tal, tivemos um debate sobre isso. Aí, Odô, a gente pode pegar, e Ale, Romano, Nath, a gente pega assim, para qualquer fato, para qualquer situação, existe a interpretação. Eu vejo futebol de um jeito, o Du vê do jeito dele, o Ale, a Nath, cada um vê de um jeito. Eu vejo um jogo e acho que os caras estão correndo pouco, o time está correndo mais. É a minha observação. O Du pode achar que eles correram até demais. Vai de cada um. Só que o seu comandante chega e fala que ele não gosta da sua postura, que ele não está satisfeito com o comportamento do time. Então, agora, eu não vou, Du, falar para você, você lembra que a gente estava discutindo o desarme, se tinha... Agora não, agora o diretor do Cruzeiro falou que estava faltando comprometimento do time. Como que isso chega pros caras, Alê? Já tem um senão aí, embora eu acho que eles tentaram contornar, que é o cara que tem que dar respaldo pro treinador. Quem tem que estar mais... Todo mundo ali, eu acho que se você contratou o cara, é porque você acredita nele, né? Teoricamente. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas o cara que tem que dar mais respaldo pro treinador, como estava funcionando, era o Paulo Autuori. Era. Esse cara é que tem que, sabe? É o cara que segura o treinador. É o cara que conversa diretamente com o treinador, que bate um papo com ele. Esse cara pegou o lugar do treinador. E já Até teve as mesmo duas porque... pontas, né? Já teve nas duas pontas. Não, e porque os outros, assim, envolvidos, por exemplo, D'Alessandro, o Paulo André, não foram treinadores. Paulo Autuori foi um treinador. Então, ninguém ali, e um treinador maior do que o Pepa, maior do que o Zé Ricardo, maior do que os que o Cruzeiro teve. Sim. Agora, né? O Pesolano. Então,
ele deveria ser uma referência. E aí o Zé Ricardo é muito bonzinho, né? Quem não conhece o Zé, isso aí a gente já tinha adiantado, ele é muito gentil, muito, sabe? É muito boa praça, assim, né? Gentleman. E ele agradeceu publicamente o Paulo Autuori. Foi. E aí eu fui um pouquinho mais, dei uma cutucada. Falei assim, poxa, mas se ele defendia tanto, se ele era tão parceiro, então ele tinha que obrigatoriamente recusar, declinar do convite. Porque senão fica uma coisa meio, sabe? O cara que é superior a você, ele acaba ficando com o teu lugar. A não ser que o Paulo Autuori tivesse uma vontade monstruosa de, em nome do projeto, nem da carreira dele, mas do projeto como um todo, de salvar o Cruzeiro. Porque eu acho que mesmo inativo e tal, eu acredito que o Paulo Autuori tenha boas ideias de futebol. Não é possível que ele ganhou o que ele ganhou sendo um mau treinador, né? Pode estar um pouco enferrujado e tal, mas... E assim, eu não vi essa vontade. A impressão que eu tive foi o seguinte, que meio que os caras obrigaram o Autuori a assumir. Porque não justifica. Porque você é funcionário. Porque não justifica. E depois Vocês- também... Pois não, Nath. Vocês não acham também que essa questão... Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de saber como, né, que isso vai cair dentro do elenco. Mas, para mim, a escolha do Autuori também é um recado ao grupo dos jogadores. O Pedro Martins usou uma expressão, inclusive, assim, ele já tinha falado isso antes e ele voltou a dizer hoje. Não esperem que vai chegar um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas. Então, eu acho que quando eles optam pelo Autuori, eu acho que é de certa forma porque eles acreditam que a responsabilidade é muito mais dos atletas e, independentemente de quem estiver no comando técnico, o grupo tem que dar conta de manter o Cruzeiro na Série A. Porque eu acho que se eles acreditassem de fato que o problema era quem comanda, talvez a escolha não teria sido pelo Autuori. Então eu acho que eles escolhem o Autuori porque o Autuori sabe cobrar, porque o Autuori tem moral lá dentro. Isso eu não tenho dúvidas, que ele deve ter muita moral lá dentro. E ele vai fazer com que os caras assumam essa responsabilidade. Se isso vai cair bem ou não, é outro papo. Mas, para mim, a forma como o Pedro Martins falou olha, galerinha, seguinte negócio é o seguinte. Nós vamos com o que tem aqui dentro senão, né, Nath, e vocês vão ter que segurar a medo bronca. de tomar mais fora, né? Porque quando o Pepa foi mandado embora, eles tomaram 7 fora. Eu acho que o 7 não. Paulo Autuori não foi escolha. Não, O Cruzeiro não teve escolha. Não teve, foi alternativa. Não teve pra onde correr, ele tentou 1, 2, o Pedro falou que tentou. exatamente. E tomou não e foi Quem obrigado. vai querer assumir um time prestes a cair, Romano, com 6 rodadas, e aí... Sem tempo pra treinar. Não, e o próprio Cruzeiro não pode assumir um compromisso com o novo treinador, porque o Cruzeiro não sabe qual divisão ele vai estar. O Cruzeiro ter Pois que é. condicionar isso agora seria péssimo, porque a gente não sabe a realidade do Cruzeiro ano que vem. O Paulo Autuori é o famoso assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Tentou alguns treinadores, ninguém vai chegar treinador de ponta ou treinador com nome, vamos falar, o Luxemburgo, por exemplo, vai treinar o time aí nesses 6 jogos que restam, com pouco tempo de treinamento, com essa missão hercúlea de tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento, para no ano que vem ele não ficar. Ninguém vai tomar não de novo, como tomou 7 nãos após a demissão do Pepa, e aí deve ter tomado uns 3 ou 4 agora também, quando tentou. Então é o seguinte, Paulo Autuori, tá difícil. Nós tentamos treinador, ninguém quer. Por quê? Porque eles querem um contrato longo, só que nós não sabemos qual vai ser o nosso panorama em 2024. Vai ter que ser você. Porque o Fernando Seabra é do Júnior, ainda é uma situação muito pesada para ele, é uma situação de zona do rebaixamento, com risco de rebaixamento, para jogar essa responsabilidade toda nas costas dele, jogar esse pepino no colo dele. Vai ter que ser você, Autuori. É o cara que tem uma moral grande, é um cara que tem história aqui dentro com título de Libertadores, é um cara que tem moral com o grupo. É você, amigo. Não, eu você também vai ter acho que foi assumir a isso. bronca. Eu também acho que foi isso. Só que eu esperava, se o Autuori aceitou, o Autuori eu acredito que não precise mais de... Não tá morrendo pelo emprego, né? Não, ele deixou claro que ele não precisava. Então, se ele aceitou, eu esperava mais apetite. Se ele não queria, então eu esperava uma recusa. Não vou embora, acabou. Agora, se ele pegou esse rabo de foguete, então que ele mostrasse, sabe, mais tesão. E inclusive pelo discurso. Porque no discurso inicial, eu acho que ele pode dar uma mexida no torcedor, até no elenco, sabe? Dar uma... esse cara chegou aí,
cara sabe o que ele tá falando. Esse cara, pode ser até que nem seja verdade, mas esse cara sabe o que ele tá falando. Esse cara, ó, a injeção de ânimo que precisa de muitas, mas essa seria uma. Só pra colocar aqui, elucidar, tá dizendo o Aledo, o Paulo Autuori disse que ele aceitou pelos netos e por lealdade ao clube, por gratidão ao clube. E acho que é importante dizer isso, porque não tem nada de errado nisso. Né? Não tem nada de errado. Ter gratidão, se amanhã a rádio precisa que você faça uma coisa a mais, você vai ter que comentar o programa de mais tarde também, o Alê não vem, são situações de funcionários que somos. Ele é funcionário do Cruzeiro. Eu só acho que ele precisava passar uma mensagem de mais confiança num momento de muita desconfiança. Então, por mais que ele pense, que ele tenha dito lá dentro do Cruzeiro, fala, olha, eu vou pegar esse rabo de foguete por gratidão aqui a vocês e tudo, mas ali, pra mexer com os caras... Mas, Léo, assim... Você vai discordar até disso. Não. Porque quando você vem com mais Léo, eu me preparo. É porque é o jeito Paulo Autuori, cara. Eu me recordo de imagem de televisão, o São Paulo campeão mundial, aí o São Paulo ganha o título, aí mostra o Paulo Autuori. Ele tá na beira do campo ali como se ele estivesse esperando uma entrega de um sanduíche. E ele falou ali disso mas eu acho que na entrevista. Ali... Ele falou, TV gosta de mostrar o treinador, porque pra ver se o treinador tá brigando, pra ver se o treinador tá gritando, se tá bebendo água, porque isso pra vocês é trabalho, pra mim não é. Mas eu digo que ali ele devia estar pensando que aquele time quem montou foi o Cuca. Mas ele surfou a onda do Cuca. É característico, a gente falava mais cedo de característica de jogador, que o Simões falava do Matheus Pereira, que é um jogador, podia ser mais intenso. Eu falei, mas a característica dele não é. Você pega o Matheus Pereira e o Zarate, que jogam em faixa parecida do campo. Estilos completamente têm características completamente diferentes, cada um na sua. E voltando àquela questão de entrega, de falta de qualidade, é a soma de tudo, cara. Eu acho que o que pesa mais é a falta de qualidade. Vocês acham que nos últimos jogos o que pesou muito foi a postura da equipe? Eu vou te responder por mim, vou deixar Romano e Nath. Eu concordo plenamente com você que o que mais pesa é a falta de qualidade. Eu sei que vocês fizeram o recorte. É que eu acho que nos 2 últimos jogos o time não teve a rotação necessária para um time ruim. Sim, quando o time é ruim, ele tem que correr mais. Eu entendo, apesar de discordar, mas eu acho que acaba sendo a soma disso tudo. Pode ter um pouco da postura, a falta da qualidade, que isso aí tá claro para todo mundo. A pressão. A limitação financeira de poder contratar mais. Eu tenho escutado muito nos últimos dias, olha, vocês estão vendo as SAFs aí, quantas SAFs estão brigando para não cair? É que se não fossem SAFs, teriam gastado o que podem e o que não podem para não cair. Às vezes tem SAFs na ponta de baixo da tabela, porque, a gente está aqui, mas a gente não pode fazer mais do que isso, não. Nós não vamos fazer mais do que isso. Nós vamos brigar até o final com isso aqui, porque a gente não pode gastar mais. Porque o dinheiro é dele. Em outros momentos, as associações, a hora que estava na 15ª, 16ª... Contratava o mundo inteiro. Contrata um, contrata dois, mas a gente não vai poder pagar isso, não tem problema. Daqui 1 ano e meio, o próximo presidente vai pagar esse aqui, vai pagar esse aqui, vai pagar esse aqui, mas na nossa gestão, eles vão tirar a gente do rebaixamento. Perfeito. Aí fazia uma dívida de 15 milhões, não pagava, deixava a dívida para o próximo também não tinha condição, e 5 anos depois, os 15 milhões já estavam em 45 milhões. Essas são as associações, ou eram as associações. Hoje, tem muita SAF lá atrás, porque a SAF está chegando no 15º, no 16º, fala, a gente vai ter que lutar com o que a gente tem aqui. A gente não pode dar o passo maior que a perna. Nós vimos na janela agora há pouco algumas SAFs investindo mais que as outras, porque tinha o orçamento. E eu falei hoje mais cedo, até no intervalo interativo, que eu acho que o Matheus Pereira foi contratado pensando na Sul-Americana do ano que vem. O Cruzeiro fugiu um pouco do orçamento, já pensando na próxima temporada, porque pela montagem do atual elenco, não cabia o Matheus Pereira para essa temporada. Não cabe o Matheus Pereira ganhando, que falam, não, 1 milhão para jogar a Série B. Eu tô falando de dinheiro. Pois é, ué. Se o Cruzeiro não for para a Sul-Americana e o pior acontecer, for rebaixado, o Matheus Pereira não vai ficar para 2024, não. Ele vai ter que sair, porque não vai caber no orçamento. Então, isso tudo, todos esses fatores, postura, qualidade técnica, limitação financeira, os erros da gestão, que para mim, os erros foram na condução dos treinadores. Essa gestão do Cruzeiro acertou num monte de coisa. Administrativamente está colocando o clube nos eixos, financeiramente está colocando o clube nos eixos,
agiu de forma transparente em vários momentos com o torcedor, olha, a briga para não cair. Só não esperavam que ia chegar nessa situação. Isso tudo somado põe uma equipe na zona do rebaixamento. Ô, Léo, É a soma de tudo. tem alguns pontos do Edu que são bem interessantes. Por exemplo, o estilo do Autuori que todo mundo conhece, né? Aquele tom, aquela voz bonita, tal, fala bem, professoral. Só que ele pode, no estilo dele, no jeito dele, no tempo dele, na pausa dele, com as palavras dele, tentar jogar pra cima. De acordo com o momento. Jogar pra cima, porque é o mais importante ali. Não era ele convencer a todo mundo que ele não queria estar ali e que ele pegou por algum O motivo. foco não era isso. avisar pra todo mundo que ele que ele não queria estar ali. Então ele pode falar com as palavras dele, com tudo dele, com a frase dele, com a letra dele, com a coisa que ele falou lá, mas ele tinha que jogar pra cima. Ele tinha que entender que aquele momento fazia parte, ele estava começando o trabalho dele ali. Então acho que do jeito dele, pode ser qualquer jeito que ele quiser, mas ele tinha que fazer isso. Com relação à SAF que o Edu falou, assim como em todas as outras áreas, também tem um aspecto, né? Vai ter SAF que é boa, que entende do bagulho, e outras que não. Vai custar começar a entender. Tem gente que entende muito de dinheiro, de finança, de receita, de transparência, mas não entende de futebol. Não tem habilidade pro futebol. Tem Mas gente aí tem que eu futebol acho e que- não sabe nada É disso. isso. Mas aí que eu acho que está o erro, principalmente cortando na nossa carne, nós da imprensa, e muita gente, parte da imprensa, que fica com esse negócio de, tá vendo? SAF vai cair. Porque é o seguinte, vendeu-se a ideia errônea de que ia chegar um investidor e ia fazer assim, ó, saco de E que dinheiro. SAF nunca vai ia brigar pra cair. E aí bater no saco, cair aquele monte de dinheiro e o cara não... Ia chegar assim, o gênio da lâmpada, esfregar a lâmpada, eu preciso de 400 milhões para investir no futebol. O cara, toma, meu filho. Não é assim. SAF é uma empresa, gente. Mas, a primeira coisa ele mas vai a o quê? do Vasco, Rô, falou isso. Eles prometeram. Porque diferentemente da SAF do Ronaldo, e que eu acho até que fez por muita comodidade, quando você coloca a sua expectativa baixa, você se frustra muito Cara, menos. mas o Cruzeiro tava quebradão. né? Não, eu tô dizendo assim, eles colocaram baixa porque não tinha, então gera a expectativa menor para não causar frustração. No Vasco, eles falaram depois de um clássico com o Flamengo, era o último clássico que a gente ia chegar por baixo do Flamengo, porque o próximo a gente ia chegar igual o Flamengo. No Aonde? passo seguinte eles perderam. Pois é, mas aí Não, que tá... Mas justamente, venderam a ideia. Venderam a ideia. Venderam a ideia de que SAF seria um cara que ia fazer caridade. E chegar a colocar o dinheiro e não ia cobrar contrapartida. E não é isso. SAF séria vai primeiro sanear, até porque é bom a gente lembrar aqui o seguinte: existe a lei da SAF. Quando é fechado o acordo da SAF e você tem um investidor, são 6 anos para pagar no mínimo 60%, para você ter direito a mais 4 anos para pagar os 40 restantes. Então você tem compromissos e você precisa pagar. Aí o que eu acho errado é falar assim, tá vendo lá? SAF tá na zona de rebaixamento. Essa do Vasco vai dar muita dor de cabeça pro Vasco, pode ter certeza. O Vasco